A paz do Senhor para todos, graças a Deus. Esse é mais um momento importante para a minha vida, quero crer que para a sua vida também, porque é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos um pouco na sua santa palavra. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela saiu do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. É uma palavra que transforma, uma palavra que sustenta o universo. E nós estamos aqui com mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que tem esta proposta de discutir, de meditar na Santa Palavra de Deus, de gastar tempo, na realidade é ganhar tempo com a meditação da Santa Palavra do Senhor, que é vida para nós, né? Nesses dias, a proposta desse programa tem sido discutir versículo por versículo, capítulo por versículo, capítulo por capítulo da Palavra de Deus. E começamos desde fevereiro deste ano, discutindo o livro de Romanos, a carta de Romanos, uma carta riquíssima, uma carta cheia de ensinamento, né? A base da fé cristã, justificação pela fé, algo assim maravilhoso que o Espírito de Deus revelou ao apóstolo Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade, estamos no capítulo 2, já avançando aí, versículo 6, estamos discutindo muitos princípios importantes para a nossa fé. E eu quero convidar você a estar conosco neste momento, convidando agora também para uma oração, né? Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor nosso Deus, bendito Senhor, exaltado é teu nome. Senhor, nos encontramos na tua presença, Senhor, neste momento tão especial, Senhor, no qual estamos com a tua palavra a ser exposta, com a intenção, Senhor, de meditar nela, trazendo uma mensagem para o coração dos nossos internautas, aquelas pessoas, Senhor, que vão ligar o computador, que vão acessar em qualquer época, a partir de agora, e que terão acesso a este programa, Senhor. Eu rogo, ó Santo Espírito, que neste momento, ó Deus, pela manifestação da tua graça, o Senhor venha estar conosco, nos orientando, Senhor, nos iluminando, falando fortemente ao nosso coração, comunicando aquilo que é a tua vontade, Senhor, a partir da palavra que será lida hoje, que a nossa meditação seja o teu querer, Senhor, e alcance os nossos corações, Senhor. Purifica-nos. Jesus Cristo, teu Filho amado, diz que é a tua palavra que nos purifica, Senhor, que nos santifica, Senhor. E neste momento nós rogamos a agência divina do teu Santo Espírito que toque nossos corações, Senhor. Senhor, rogamos o perdão dos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que somos tão fracos, meu Pai, que cometemos pecados, sim, meu Deus. E diante de Ti pedimos perdão, Senhor, que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, Senhor. Perdoa-nos, em nome de Jesus, Senhor. Habilite-nos a estar na Tua presença, Senhor, a falar de Ti, falar dos Teus ideais, falar com propriedade, Senhor, falar com inspiração. Ajude-nos nesse momento, Senhor, neste programa, e seja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, prezados. Eu gostaria também de convidar a todos para uma leitura na Santa Palavra de Deus, continuando o capítulo 2, né? Já estamos avançando aí, já começamos a discutir o versículo 6, mas eu quero ler um pouquinho mais hoje. Vou ler esse bloco todo, em capítulo 2, de 1 a 16. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. A palavra de Deus, nesse versículo, diz uma frase muito importante: quem quer que sejas. A palavra de Deus é para todo homem, todo ser humano. Não há exceção.
Deus fala para todos os homens. Esse próprio texto diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele trouxe os benefícios, quando Ele propôs a redenção da humanidade no Seu Filho, Ele fez isso para toda a humanidade. Não foi só para os judeus, não foi só para os gentios, foi para todos os homens, quem quer que seja. Então, o que está posto aqui é para todos nós. Todos nós estamos com ouvidos abertos agora para o que a palavra de Deus diz, porque ela é para todos. E é claro, é um texto de exortação, de repreensão, que nos ensina muito sobre o padrão de Deus, a verdade de Deus, o juízo de Deus, né? A benignidade de Deus, a longanimidade de Deus, aquela que nos leva ao arrependimento, mas fala também da ira de Deus, né? Do dia que o Senhor tomará conta, ou pedirá contas daquilo que Ele deu aos homens e que os homens rejeitaram. Esse texto é um texto muito duro, mas é um texto urgente, que precisa ser pregado urgentemente nos nossos dias, para a minha vida, não só para a nossa vida, para a sua vida, mas para a minha vida também, porque eu também sou fraco, eu também sou servo, eu também sou infinitamente pequeno diante do Deus Todo-Poderoso, do meu Senhor, do meu Deus, do meu Pai, e só estou na sua presença por causa dos méritos de Jesus Cristo, seu Filho. Bom, e o texto continua dizendo: e bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Que coisas são essas? Estas coisas que estão implícitas nesse texto, já foram tratadas muitas questões no capítulo 1, e a questão aqui é que há pessoas, nesse caso aqui tratava-se dos judeus que se consideravam superiores, né, justificados pela lei, frente à depravação moral dos gentios. Mas é óbvio que o apóstolo, sob inspiração do Santo Espírito, ele estabelece aqui, ele mostra princípios para toda a humanidade, né? A mensagem aqui não é só para os judeus, mas é para todo aquele que julga o outro, né? Achando-se com todos os méritos e toda a autoridade de julgar os outros, quando, na realidade, o próprio ato de julgar implica que aquele que julga tem uma justiça maior do que a dos outros. Mas, segundo se sabe, segundo o que está revelado, todos estão em pé de igualdade diante de Deus, porque todos pecaram. Então, é óbvio que essa mensagem se aplica a todos nós, né? E muitas vezes, ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, da nossa vida, né, nós nos pegamos colocando-nos em posição superior às demais pessoas e colocamos o nosso dedo julgando as pessoas e aflorando, né, no nosso coração a autojustificação, né, a autoconfirmação de que nós somos melhores, de que nós somos perfeitos, etc. E tudo isso é uma grande falácia. E isso é fruto, sim, também dessa natureza corrompida que quer sempre dizer ao homem que ele é Deus, né? Que ele está acima dos outros e que ele é o padrão. A natureza corrompida traz isso, né? Ela se inspira em Lúcifer, que ali nas esferas celestiais quis subir ao trono de Deus, estar acima do trono de Deus e tomar de Deus a glória que só pertence a Ele. E isso foi inserido no coração do homem com essa semente maligna que o homem voluntariamente, né, absorveu lá no Éden, e isso está no caráter do homem. E só a grande misericórdia de Deus, só a agência divina tem condições de recuperar o homem dessa situação depravada, dessa situação maldita, né, de se auto-justificar, quando na realidade o homem está se tornando cada vez mais cego quando age assim, porque ele está andando passos largos para a condenação. E o texto ele mostra com muita clareza que Deus, tendo misericórdia dos homens, vendo os homens nessa condição, o seu Deus promove todo um projeto divino, eterno,
para trazer a humanidade de volta para si. A manifestação do seu amor faz isso. Mas o homem, né, para se chegar a Deus, ele precisa reconhecer essas questões. Porque se ele se deixar ser enganado pela sua natureza corrompida, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ele jamais vai dar ouvidos à voz do Senhor através do Evangelho de Jesus, e ele vai se perder, ou melhor, ele vai continuar perdido, e quando a morte o visitar, será o seu fim, porque depois da morte não há mais como retornar à situação, não há mais como voltar para se arrepender. Essa é a grande questão. E o texto diz: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. O juízo de Deus vai ser segundo o critério de Deus, a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela aponta para o padrão, né, moral absoluta, a justiça de Deus que é perfeita. Não há uma pessoa, nem eu, nem você, ninguém, né, ninguém vai poder chegar na presença de Deus e apresentar as suas obras para se justificar, apresentar os seus próprios méritos. Tudo isso é lixo diante de um padrão tão infinitamente perfeito. Então, a única forma de chegar na presença de Deus, como falou aqui o capítulo 1, né, é se o próprio Deus lhe der condições, e condições vindas dele, que é quando ele justifica a mim e justifica você por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Aí sim, aí ele coloca a justiça dele em minha vida e na sua vida, habilitando-nos a estar na presença dele, só dessa maneira. Se for com os meus méritos, se for com as minhas obras, jamais chegarei na sua presença. Mas o texto fala de obras, vou continuar lendo. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Aqui já está falando especificamente da hipocrisia, né, da humanidade, que condena aqui, mas está fazendo coisa igual ou pior, né, do outro lado. E essa é a natureza humana caída, não tem bom nisso. Né? Nós somos fracos mesmo, e o pecado nos destruiu, né? Tudo que o homem tinha de bom ali no Éden, né? Ele perde por causa dessa natureza corrompida, ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, que era a comunhão com o Senhor Deus. Mas, através de Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus, mesmo nesta terra. Haverá uma luta, né, como há na vida dos remidos, uma luta diária dessa natureza corrompida que dá as costas para Deus, que é inimiga de Deus, mas há essa luta dela com a natureza divina que foi implantada em nós, que tem comunhão com Deus, que quer fazer a vontade de Deus. E essa guerra espiritual existe no interior do homem convertido. O homem que não é convertido, ele não tem esse tipo de aflição, porque ele só tem a natureza corrompida. Bom, e o texto continua: ou desprezas tu, versículo 4, as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Nós já discutimos isso. Esse versículo ele é belíssimo, né? Porque ele revela uma coisa tão maravilhosa, né? Deus sabe, prezado amigo, prezado irmão, que essa natureza corrompida, depravada, maldita, que está no coração do homem, incrustada lá no seu interior, ela jamais vai se voltar para ele. Então o que é que Deus faz? Deus, que é bom, o eterno, que é bom em misericórdia, em amor, em longanimidade, ele, ao longo da nossa vida, ele vai nos cercando, né? Vai tentando nos motivar, apresentando, né, o Evangelho de Jesus, apresentando a sua presença, é na natureza, é com seus agentes. Deus vai tentando conquistar o coração do homem, estimulando o homem para que o homem, enxergando agora, porque foi despertado, né, pela agência divina, o homem se volte para ele, né, e se arrependa dos seus pecados. Mas, na realidade, o que a Bíblia está dizendo é que esse processo todo é o processo de Deus levar o homem ao arrependimento. É Deus que faz isso na minha vida e na sua vida. E quando você estiver percebendo a agência divina ao seu redor, aquela voz que vem na sua consciência, ou então certos momentos que você percebe, né, a situação lhe dizendo arrependa-se, é Deus que está usando essa situação para trazer você de volta.
É a longanimidade de Deus, é a benignidade de Deus que está querendo trazer você a essa condição do arrependimento que Ele quer transformar a sua vida. É a agência divina que faz isso. E a Bíblia diz que não podemos desprezar isso, não podemos ignorar isso. E se desprezamos isso, se ignoramos isso, observe que desprezar e ignorar está relacionado com o conhecimento a priori. Não está falando aqui de que nós não sabemos, está falando de que foi dado a conhecer e a pessoa desprezou. Foi dado a conhecer e a pessoa ignorou, fez de conta que não estava ali. Então, isso é uma atitude voluntária. Mesmo frente ao conhecimento daquilo que Deus está oferecendo, a pessoa voluntariamente rejeita, despreza, porque resolve, né, seguir o seu caminho, né, um caminho que lhe foi esclarecido, que é um caminho de oposição contra Deus. Aí o versículo 5 fala algo duríssimo, porque isso aqui é a justiça de Deus. Ninguém acha que vai escapar da justiça de Deus. E essa mensagem não é uma mensagem de ameaça, não. Deus aqui não está ameaçando ninguém. Deus está dizendo que há uma oportunidade e que Ele vai pedir conta da humanidade, mas Ele está dando a oportunidade dessa humanidade se arrepender. Porque se a pessoa conscientemente, né, abrir mão disso, rejeitar isso, ignorar isso, desprezar isso, só resta o juízo de Deus. Né? Observe. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente em tesouras, ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ira é entesourada. E nós discutimos na semana passada, abrimos um parêntese para falar aquilo que Jesus recomendou. Jesus recomendou que nós entesourássemos algo, mas o que Jesus recomendou não foi entesourar ira de Deus contra a nossa vida, né? Jesus, ele nos aconselhou veementemente, aconselhou seus discípulos de forma veemente que eles entesourassem tesouros nos céus, né? Tesouros de bênçãos. E Jesus ensinou o caminho, né, que nós servíssemos, né, que nós fôssemos agentes do seu reino aqui, fazendo bem, né, procurando ouvir do Senhor, em que eu posso te servir, Senhor. Desprendermos-nos, né, das coisas que nos ligam, né, a essa filosofia mundana, maligna. Se você tem dinheiro, se desprenda disso, não coloque seu coração ali. Jesus não proibiu os seus discípulos a terem recursos financeiros. Ele desestimulou que seus discípulos, né, fizessem riquezas aqui, vivessem procurando o império deste mundo, né? Então ele disse, olha, ao invés de você ficar correndo atrás das riquezas desse mundo, procura ser rico lá no reino dos céus, né? Faça tesouros lá. E aí a gente fez um pequeno contraste, né? Vamos fazer tesouro nos céus, não vamos entesourar a ira de Deus contra nós ali no juízo. E aqui está dito, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Né? Observe, aqui está agora posto uma ideia importante, a questão das obras. Né? A questão das obras. E aí há uma confusão, às vezes no meio cristão as pessoas têm uma confusão, né? Acham que as obras elas vão nos justificar. Às vezes a gente sabe que a justificação é pela fé, mas na nossa prática de vida e às vezes até no nosso discurso, a gente termina colocando obras de fé, observe, obras de fé como forma de justificação, mas isso é igualmente heresia, né? A nossa salvação não é pelas obras, é pela fé, porque eu sou justificado diante de Deus por causa da fé em Jesus. Eu criei em Jesus e Ele imputou na minha vida a justiça do próprio Cristo. Não tem mérito nenhum meu. Não foi nada que eu fiz. As nossas obras que fazemos aqui nessa vida não podem competir,
né, com a justiça de Deus, elas são trapo de imundície. Contudo, o texto está falando, o texto se refere da lei da retribuição, né? A recompensa que cada um terá. Isso é importante que se discuta aqui. Uma recompensa que cada um vai ter segundo as suas obras, né? Então haverá o julgamento do ímpio, né, e o julgamento daqueles que fizeram, né, dos justos, vamos dizer. Então, esse texto, aí a gente abre realmente um parêntese para discutir a questão do julgamento do ímpio, tá? Porque as pessoas podem dizer assim, mas já não vai ser julgado o ímpio e ele não já vai ser condenado por causa da sua condição, do seu estado de não justificar diante de Deus. É verdade, sim, mas o texto, ele nos remonta a uma doutrina, que é uma doutrina bíblica, você vai ver isso ao longo do Novo Testamento todo, a doutrina da retribuição e também da atribuição de níveis de pena, tá? E de sofrimento, níveis de penalidade. Será que isso é bíblico? É, sim. Ou seja, o inferno ou o lago de fogo, né, no final, não será igual para todos. Parece que eu estou falando uma grande heresia, mas não é não. Jesus mostrou isso no seu discurso, Jesus sempre mostrou isso. Já a gente vai ler textos onde Jesus mostra que para uma determinada cidade, que creram nele, né, que, digamos assim, que foi mais sensível à mensagem do Evangelho, haverá uma punição. Mas para aquela outra que foi extremamente incrédula, a punição será maior, né? Então, aqueles que serão julgados, e julgados apenas no sentido de que você não está justificado, você não está em Cristo, sobrou para você o lago de fogo, sobrou para você a condenação. Mas só que essa condenação, o nível de pena, de penalidade, de sofrimento, vai variar de pessoa para pessoa. E é o que o texto diz, o texto fala da questão das obras, ou seja, o homem justo, tá? O homem justo, agindo de forma honesta, vai sofrer uma punição menor. É isso que o texto deixa claro para nós, né? Haverá uma amenização ou um exacerbamento, um exagero, vamos dizer assim, um aumento na punição, dependendo, né, das obras que foram praticadas aqui, né? Não há salvação pelas obras, mas a condenação vai ser, observe o que eu vou dizer, a condenação vai ter níveis de sofrimento baseado, né, nas obras que as pessoas fizeram aqui. Essa é uma doutrina que tem base na lei da semeadura, né, que está em Gálatas 6, 7. Vamos ler novamente, na semana passada nós lemos, mas veja, Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Observe, a lei da semeadura é uma lei que é para todos, tanto para os ímpios, para aqueles que rejeitam a Deus, quanto para aqueles que são remidos, aqueles que aceitaram a Deus, né? Agora, a salvação não depende das obras. A salvação não depende, vamos dizer assim, nesse sentido, da lei da semeadura, né? Em termos de obras. A salvação depende da fé. Tanto um grupo quanto o outro, se o ímpio crê no Senhor Jesus, arrependendo de seus pecados, ele é removido imediatamente dessa sua situação de condenado para a situação de salvo em Cristo Jesus. As suas obras vão valer ali, mas não para salvá-lo. A gente vai ver já que as obras dos salvos, dos remidos, servirão para atribuição de certos benefícios espirituais. Não está muito claro, é o que a gente chama de galardão, mas não está muito claro exatamente o que é o galardão. Mas a Bíblia deixa claro que haverá recompensas espirituais para aqueles que praticaram obras aqui no reino de Deus, que serviram aqui no reino. São salvos, mas vai ter
grupos de salvos que vão ter certos galardões e outros não, mas todos são salvos, estão na presença de Deus. Aí uns dizem que é uma coroa, outros dizem... Bom, não vamos entrar nesse mérito para não capitalizar, né, essa ideia do galardão. Um diz assim, não, eu que fiz muitas obras para Deus, no reino de Deus, eu vou ter uma casa, uma mansão maior do que a sua. Mas isso não é bíblico, isso não está. Então, lá eu vou poder me exibir, eu vou ser melhor do que você. É óbvio que um lugar de santidade, de espiritualidade elevada, não cabe, né, esse tipo de pensamento, de formato, né? Claro que Deus vai dar, essa questão do galardão vai ser algo muito especial, que tem a ver com a espiritualidade, né? Nada tem a ver com... Na minha coroa eu vou ter mais pedras preciosas do que na sua coroa, e aí eu vou passar por você e vou dizer, está vendo? A minha coroa tem mais pedras preciosas, porque você não trabalhou na obra e eu trabalhei. É assim, diante do Senhor Deus, diante da santidade divina, isso não vai acontecer. É óbvio que galardão não é isso, que a cultura cristã popular anda dizendo aí. É óbvio que não é isso. Que Deus preparou como galardão é algo de muito mais valor, muito mais precioso. Todos terão suas coroas, né, como a Bíblia diz, né, mas é coroa de vitória, porque está lá na presença do Senhor. Mas voltando à questão do ímpio, o que está sendo dito é que haverá graus de punição, sim, graus de punição. E a gente pode dizer que a maioria, né, das obras daqueles que não creem em Jesus, né, daqueles que rejeitam o Evangelho, é de natureza maligna. Aqueles que não, vamos dizer assim, aqueles que não nasceram de novo, né, a raiz, né, a maioria, né, das suas obras, dos seus feitos, do ponto de vista de espiritualidade, é de natureza maligna, né, porque não há o Espírito de Deus, né, como agente, né, usando essa pessoa para fazer essas obras, né? Na realidade, há o espírito da carne, né, a natureza corrompida, que se inspira na filosofia maligna. Então, hoje você vê pessoas fazendo, não estou dizendo que todas são assim, né, porque há sim a agência divina influenciando pessoas, é óbvio que sim, influencia a todos, mas há também a agência maligna que influencia, e no caso do não nascido de novo, há sim um link direto, né, da sua vida com as forças das trevas. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, fala isso, que vivem segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Essa é uma relação espiritual, né, do homem sem Deus, com as forças das trevas, que ele próprio não sabe, mas a Bíblia revela esse seu relacionamento com as trevas. Isso é gravíssimo. E para que ele viva nesse mundo, muitas vezes ele lança a mão de fazer o bem, né? Ele aprende com a sociedade, ele aprende com a agência divina que está assoprando, que está influenciando, mas a raiz de certas obras que são feitas, certas boas obras que são feitas, é completamente maligna, completamente maligna. Hoje você vê pessoas que ajudam instituições filantrópicas, etc., organizações poderosas, mas que fazem questão de mostrar o cheque. Estou dando tantos milhões. Até que ponto a raiz dessa atitude, né, ela não é maligna, né, ela não tem outros interesses, até porque certos valores para certas instituições você deduz do imposto de renda, a empresa não está perdendo nada, está mais fazendo marketing. É óbvio, eu não posso dizer isso de todos, né? Não posso dizer que as pessoas não queiram ajudar. Claro, o mundo, graças a Deus, tem agentes do bem, glória a Deus por isso. E agentes do bem é quando a pessoa permite Deus lhe usar, independente dessa pessoa crer em Deus ou não. Em algum momento ela pode ser um agente do bem. Então, o Senhor, é óbvio, né, que o Senhor, no seu juízo, ele vai usar a sua balança, né, de forma justa. Ele vai julgar se aquela boa obra que o ímpio fez, se aquela boa obra realmente, qual foi a raiz dela, qual foi a intenção, a motivação. Deus vai julgar isso, tá? Mas o fato é
Isso é julgamento para grau de punição, porque ele já está perdido. Não é julgamento para salvá-lo. Bom, pelo fato de você ter feito essas boas obras, eu vou salvar você. Não, não. O Senhor já enviou o seu Filho, e ali na cruz do Calvário, a oferta que Jesus lhe ofereceu, a oferta gratuita, foi suficiente para Deus dizer: em ti, todos aqueles que creem em ti serão salvos. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Salvação é pela fé. Não fique achando ou esperando que o fato de você fazer boas obras, o fato de eu fazer boas obras, isso me dá condições de ser salvo pelo Senhor. Não. Na realidade, no caso do ímpio, ele vai receber um benefício com respeito ao grau de punição dele. E o salvo vai receber um benefício com respeito ao seu galardão, que é o que a palavra de Deus revela. Mas nem uma obra, nem outra, nem essa feita honestamente por um ímpio, nem essa feita honestamente pelo justo, vai levá-lo à salvação, de forma nenhuma, porque a salvação é pela fé. É importante que se entenda isso. É importante porque, às vezes, na nossa prática de vida, a gente se sente muito santo em relação a outro, em relação a outro grupo religioso, e muitas vezes a gente fica tentando se justificar pelas nossas obras, quando na realidade nós só estamos na presença de Deus, só temos o nosso nome escrito no livro da vida por causa da nossa fé em Jesus, porque foi através dessa fé que o Senhor me justificou. Eu só estou ali por causa da justificação que Deus fez. Só estou ali naquela posição porque o Senhor colocou na minha vida a própria justiça do seu Filho. Eu sou visto por Deus, pelos seus olhos de pureza infinita, eu sou visto por Ele através da justiça do seu Filho que está em minha vida. Senão, eu seria completamente condenado. E a Bíblia diz, observe, Romanos, como é lindo esse livro. Não temos tempo, não temos pressa de sair desse livro. Olha o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, não andam mais segundo essa natureza corrompida, não estão mais sobre a agência dessa natureza corrompida, sobre a maldição dela, mas segundo o Espírito. Desculpa. Então, o que acontece é que quando Deus me vê, Ele não me vê mais condenado, porque Ele me justificou por causa do seu Filho Jesus Cristo. Um dia eu me arrependi dos meus pecados, porque o próprio Deus, trabalhou a sua longanimidade, a sua benignidade trabalhou para me levar ao arrependimento. Eu me arrependi. Você vê que tudo de bom que está em mim, na minha vida, veio do Senhor, não tem nada a ver comigo. E agora eu reconheço, a luz do Evangelho resplandeceu, por causa da pregação do Evangelho. Teve um homem de Deus que pregou, uma mulher de Deus que pregou. A luz do Evangelho me esclareceu, eu reconheci os meus pecados. O Espírito de Deus veio e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora eu vi em Jesus o meu Salvador. Entreguei minha vida, e o Senhor me recebeu por causa de Jesus. E por que Ele me recebeu? Porque Ele perdoou os meus pecados e me tornou justificado. Como é que isso foi feito? Ele pegou, atribuiu a mim, imputou a justiça do seu Filho para mim. E hoje eu estou na sua presença por causa dos méritos de Jesus Cristo. É isso que está sendo posto aqui. Então, as nossas obras não resultarão em salvação. Observe, em salvação do ponto de vista evangélico, do ponto de vista de levar você para a presença de Deus. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que providenciou isso, sem que o Senhor fizesse o plano da salvação, sem que a agência divina se movesse na direção da salvação, toda a humanidade estaria perdida, porque ela não tem competência nenhuma, condição nenhuma de se auto-justificar, de se salvar. As pessoas acham que podem andar a sua vida independentes de Deus. Vão continuar independentes de Deus, mas um dia vai ter que prestar contas a Ele. Crendo ou não,
vão ter que prestar contas a Ele, porque a revelação da palavra de Deus garante isto. E é perigosíssimo, é um risco que a gente corre para toda a eternidade, não crer na palavra de Deus, né? Não crer em Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus explica, quando ele diz que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele começa a explicar. Ele diz assim, do pecado porque não crê em Jesus Cristo, né? Ou seja, é pecado não crer em Jesus. A incredulidade é um pecado que leva o homem para o lago de fogo. A incredulidade é um pecado, não vou dizer que é pecado maior ou menor, porque para Deus não tem tamanho de pecado. Mas não crer em Jesus é um pecado assim que afasta a pessoa completamente do plano da salvação, né? E aí ela está perdida, tá? Está perdida, e o Espírito de Deus está convencendo ela que ela tem que crer em Jesus, porque é através da fé em Jesus que nós entramos na porta da graça, né? Nós entramos no âmbito dessa graça maravilhosa que o Senhor nos abençoa. Agora, na realidade, as obras não resultarão em salvação dos ímpios, mas vão conferir a eles, né, uma melhor posição na vida após a morte, né, em relação aos que não praticaram as boas obras. Vão ter uma posição, digamos, não se sabe o que exatamente, mas ele não vai estar lá na punição, lá no sofrimento, ele não vai estar no mesmo patamar de um outro que não praticou as boas obras que ele praticou. Então há graus, né, de punição, há níveis de punição lá no momento da eternidade no lago de fogo. Então a incredulidade é o pior mal, vamos dizer assim, e leva os homens a ficarem sob a ira de Deus, né? João 3, 18, olha o que diz João 3, 18, diz assim, quem crer no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Observe, não está dizendo que está condenado, já está condenado. O fato de você ou eu não crer no Senhor Jesus nos coloca na condição de já condenado, né? Já está dito isso, quem não crê em Jesus já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? Quem crê no Filho de Deus, quem crê em Jesus como Filho de Deus, faz de Deus verdadeiro. Quem não crê, faz com que o testemunho de Deus aqui na terra seja mentiroso. É isso que diz a Bíblia, é isso que diz a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia deixa bastante claro que não crer no Senhor Jesus é fazer Deus de mentiroso, tá? Quem fez Deus de mentiroso desde o início foi Satanás, que vem mentindo desde o princípio. Foi ele que disse para Adão, Adão, foi o que Deus lhe disse. Aí Adão disse, não, Deus me disse assim, assim, assim. Ele disse, não é bem assim não, ele é mentiroso. Na realidade, não é bem assim não, é assim, assim, assim. E se você fizer do meu jeito, você vai ser como Deus. Então, quando Adão creu no que Satanás estava lhe dizendo, ele estava fazendo Satanás de verdadeiro e fazendo Deus de mentiroso. E a humanidade se perdeu por causa disso. Se perdeu porque fez Deus de mentiroso, né? E Jesus disse que o testemunho dele é verdadeiro, né? Observe Jesus enfatizar que o testemunho dele é verdadeiro. Ele sempre dizia assim, em verdade vos digo, que é para negar o que o diabo disse. O diabo está tentando fazer o mundo, né, aceitar a ideia de que Deus é mentiroso, de que o evangelho é mentira, de que a palavra de Deus é mentirosa. E muita gente nessa humanidade crê desse jeito. Acredita em filósofos, acredita em líderes religiosos, acredita no que for, até numa barata ser Deus, o mundo acredita, mas não aceita a verdade do Filho de Deus. Por isso já está condenado, diz a Bíblia. Bom, avançando um pouquinho mais, os condenados sofrerão a perda infinita de não participarem da natureza de Cristo. E Jesus, claro, ele falou, vamos mostrar aqui, Jesus falou de níveis de punição. Olha só,
Mateus capítulo 10. Olha o que Jesus falou, foi Jesus que falou, né? Mateus 10, versículo 14 e 15. Aqui está dito: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor, observe, menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. É Jesus falando de menos rigor e mais rigor lá no juízo final. É muito simples, né? Até no direito, digamos assim, no direito humano, você vê que há penas que são dadas a um réu, que são amenizadas por causa de certas práticas que ele fez, né? Um crime que foi com requinte de crueldade tem uma punição. Um crime que não houve esse requinte tem uma outra punição. Tá? Há países que se um réu ele denunciar organizações, a pena dele é reduzida. Tá? Os homens aprenderam dessa forma por causa da revelação que o próprio Deus mostra aí no universo, do seu senso de justiça, né? Da justiça de Deus. E os homens terminam copiando, de certa forma, né? Aprenderam, né? Com a revelação de Deus. Assim mesmo, Jesus falou que aquela cidade que não escutar o seu evangelho vai ter menos rigor, ou melhor, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra, que foram lugares que foram assim, verdadeiras abominações diante de Deus, mas ele diz que vai ter menos rigor no juízo, no julgamento dessas cidades, em relação ao juízo daquelas cidades que não creram na mensagem do Evangelho, que não creram em Jesus como Salvador. Jesus deixou bastante claro. Observe que aqui você tem a incredulidade em foco, né? Esse pecado, esse mal, né? Chamado incredulidade em foco. E é isso que vai gerar maior rigor ou menor rigor no juízo final. Mateus 11, de 20 a 24, diz assim: então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, e não se haverem arrependido. Por quê? Porque não creram. Dizendo, quer dizer, Jesus passou por algumas cidades, fez prodígios, né? Fez toda uma apresentação, né? Com fatos, com milagres de que ele era o Filho de Deus, e mesmo assim essas cidades não se arrependeram dos seus pecados. Mesmo diante do Messias, que tinha e tem autoridade para perdoar pecados, mesmo assim, essas cidades endureceram seus corações. Olha o que ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, eram cidades terríveis, né, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza, que era uma forma de humilhação, né, que a cultura lá usava. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor, olha, observe Jesus falando, menos rigor, aliás, para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. 12:41 de Mateus. Os ninivitas receberão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Aqui é Jesus criticando os religiosos que estavam pedindo um sinal para ele, para que crescem que ele era o Messias, né? Esses textos e outros mostram que realmente há
há uma previsão de graus de punição para os ímpios, né? No dia do juízo final. Haverá menos rigor ou mais rigor, dependendo aí das obras que praticaram. E o texto, em Romanos, lemos, está se referindo a isto, não está se referindo à salvação pelas obras. Porque o Espírito de Deus que usou Paulo para escrever esse texto, ele não se contradiz, né? E logo, logo a gente vai ver, né, o próprio texto falando que a salvação, ela é pela fé, né? A salvação não é pelas obras. E finalmente, vamos começar falando, eu tenho ali mais uns 3 minutos, vamos começar falando do julgamento dos salvos. Os salvos serão julgados, sim, né? Vão ser julgados, mas não nas condições, digamos assim, do julgamento da humanidade, né? Nós seremos julgados para recebermos galardão. Não é um julgamento para perder salvação. Ah, você que não pregou. Ah, você que não foi pastor. Ah, você que não fez isso, que não fez aquilo. Você vai perder a sua salvação quando você for julgado. Isso é heresia. Isso é heresia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o julgamento haverá dos salvos para galardão. Vamos ver um texto aqui de Coríntios. O texto é 1 Coríntios, capítulo 3, e eu encerro nessa leitura. Semana que vem a gente vai falar sobre exatamente isso, sobre o julgamento dos salvos, né? 3, de 11 a 15, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Observe, esse é um texto, né, que Paulo está falando, ele está doutrinando a igreja nesse capítulo 3. Primeiro ele se refere aos irmãos como sendo carnais. Era uma igreja problemática, essa igreja de Corinto. E era carnal porque tinha diversas características, né, que a identificavam como carnais. Mas Paulo os tratou como irmãos. E aí surge uma grande controvérsia, né, se o crente é carnal, se ele é salvo ou não. Né? Nós não temos dúvida. Se tem o Espírito Santo, ele é salvo, porque o Espírito Santo é a garantia da salvação dele. Aí é que o grupo de arminianos fica desesperado, porque eles querem que a pessoa, que o salvo, se mantenha salvo por causa das suas obras. Mas a cruz de Jesus Cristo, a realização da cruz e da ressurreição, são suficientes para manter a pessoa salva. Aí é claro que são duas discussões, armenianas, calvinistas, etc., que eu não vou pôr aqui no momento, haverá momento para isso. Mas o fato é, olha o que Paulo diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Primeiro ele diz que os irmãos são carnais. Primeiro ele diz que são irmãos. Depois ele diz que são carnais, mas são irmãos. Depois ele diz que estão em Cristo, são meninos em Cristo, mas estão em Cristo. Então estão salvos. E uma das coisas que acontecia nessa igreja eram facções, grupinhos. Comum isso. E um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, não, eu sou de Apolo, outro sou de Cefas. E viviam brigando entre si, além de outras brigas, além de outros problemas que tinha ali. E Paulo começou a dizer, minha gente, eu não sou nada. Nós só somos cooperadores, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, és filho de Deus. E ele começa a abordar as obras que podemos realizar no reino de Deus. E ele fala de qualidade dessas obras. E quando ele fala de qualidade, ele se refere à recepção de galardão. E fala que Deus prova as nossas obras. Mas isso é tema
para a próxima semana. Eu quero agradecer a você por estar conosco, Deus te abençoe. Próxima semana estaremos tratando desse tema do julgamento dos salvos. Deus abençoe e a paz do Senhor.